Fala galera do Militar Abrantes na área. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa playlist de português que vocês já estão curtindo aqui no nosso canal do YouTube. Então antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora para você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui sempre para vocês. Beleza, gente? Show, então. Então vamos começar aqui a nossa aula. Lembrando, gente, essa playlist é o quê? São aulas bem resumidas, elas são direto ao ponto. A aula completa você encontra lá no nosso curso e todas as informações sobre ele você encontra lá na nossa página do Instagram, Eu Militar Oficial. Se você ainda não segue a gente lá, vai lá na nossa página que tem tudo sobre o nosso curso lá. Beleza? Beleza então, gente. Então nessa aula a gente vai introduzir aí as aulas de morfologia. E hoje nós vamos falar sobre o processo de formação das palavras. Nós vamos encontrar aí dois tipos de palavras que são importantes de vocês saberem. As palavras primitivas, que são as palavras que não provêm de nenhuma outra e que vão servir de base para que a gente forme outras palavras. Então, alguns exemplos aí, ó. A palavra pedra, a palavra flor, a palavra casa. Essas palavras são exemplos de palavras primitivas. E temos também as palavras derivadas, que são o quê? Palavras que provêm de outras. Então, alguns exemplos aí, ó. A palavra pedreiro, a palavra floricultura, a palavra casebre, todas essas palavras são palavras derivadas, certo? Inclusive, derivadas dos exemplos que eu citei anteriormente, né? Pedreira é derivado da palavra pedra, floricultura é derivado da palavra flor e casebre é derivado da palavra casa, certo? E aí, gente, que nós vamos introduzir realmente no ponto que você precisa saber dessa aula, que são os principais processos de formação das palavras na língua portuguesa. Nós temos dois processos mais importantes aí na língua portuguesa, que é o processo de derivação e o processo de composição. Vamos falar um pouco melhor sobre cada um deles agora. Então, galera, a derivação ela vai ser o processo de formação de palavras através do acréscimo de afixos a essa palavra primitiva. Então, isso pode ocorrer de algumas formas, como a gente pode colocar um afixo no início dessa palavra primitiva, ou a gente pode colocar um afixo no fim dessa palavra primitiva, ou a gente pode colocar também esses afixos no início e no fim ao mesmo tempo. E para cada uma dessas formas, a gente vai ter um processo de derivação aí diferente. Então, preste atenção, gente. O primeiro processo que eu vou falar para vocês vai ser a derivação prefixal. Isso vai acontecer quando a gente for anexar um prefixo a essa palavra primitiva. Então, vou botar um exemplo para vocês aí na tela, gente. Ó, a palavra desfazer. Preste atenção, a gente tinha aí a palavra fazer, certo? O verbo fazer. E aí a gente colocou um prefixo na frente dele, o des. Então, a gente formou uma nova palavra a partir da anexação desse afixo aí na frente da palavra. Então, a gente formou a palavra desfazer através do processo de prefixação, certo? Então, temos aí um exemplo de derivação prefixal. Colocamos um prefixo na frente da palavra, ok? Mais um exemplo para vocês, a palavra refazer. O mesmo verbo, certo? Com outro prefixo, a gente tem uma nova palavra com um significado diferente, ok? Então, esse aí é o processo de derivação prefixal. A gente vai ter também o processo de derivação sufixal, que vai seguir a mesma lógica. A gente vai fazer a união aí de um sufixo a essa palavra primitiva, bem simples, né, gente? Preste atenção nesses dois exemplos, ó. A palavra alegremente e a palavra carinhoso. A palavra alegremente, a gente tinha a palavra alegre e a gente fez a anexação aí de um sufixo a essa palavra. No caso aí, o sufixo mente. Então, a gente formou uma outra palavra, a palavra alegremente. A palavra carinhoso, a mesma coisa, a palavra carinho e a gente fez a anexação de um sufixo oso. Formamos a palavra carinhoso, certo? Esse aí é o processo de derivação sufixal. Bem facinho isso aqui, né, gente? Agora, preste atenção agora nesse detalhe importante, gente. Derivação prefixal e sufixal, isso existe também. Quando que isso vai acontecer? O próprio nome já diz. Quando a gente fizer a união independente de um prefixo e de um sufixo a essa palavra primitiva, tá? Então, coloca aí na tela para eles, editor, a palavra deslealmente. Deslealmente, gente, nós fizemos aí a união do prefixo des, do sufixo mente, a palavra primitiva leal, certo? Agora, preste atenção nesse detalhe, gente. Se eu tiro esse sufixo mente da palavra, eu continuo com uma palavra com sentido na língua portuguesa, certo? Olha só, a palavra desleal, ela existe, certo?
Ele existe, então tá tudo certo. Agora, se eu tiro a palavra, o prefixo, eu tiro esse prefixo des, eu fico com a palavra o quê? Lealmente. Lealmente existe também na língua portuguesa. Então, isso aí é a prova de que a gente está diante de uma derivação prefixal e sufixal, porque esses prefixos, esse sufixo, ele foi colocado aí de forma independente, certo? Eu posso tirar qualquer um deles que a palavra continua com sentido. Essa aí é a principal diferença para o próximo processo que eu vou falar para vocês agora. Que é o processo de derivação parassintética, que vai ocorrer mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter a união aí de um prefixo e um sufixo essa palavra, só que essa união ela ocorre ao mesmo tempo e não de uma maneira independente. O que isso gera? Isso gera uma palavra em que eu não consigo tirar nem o prefixo nem o sufixo dessa palavra e continuar aí com uma palavra com sentido na língua portuguesa. Preste atenção aqui no exemplo que vocês vão entender melhor. Editor, coloca aí para eles na tela a palavra desalmado. Desalmado, beleza. Nós temos aí a palavra alma, certo? Como a palavra primitiva. Acrescentamos o prefixo des e o sufixo ado. Temos agora desalmado. Agora vamos tentar tirar o sufixo dessa palavra, gente. Nós vamos ficar com a palavra desalma. Desalma. Gente, essa palavra existe? Desalma não existe na língua portuguesa, certo? Agora vamos tirar o prefixo e ver como é que fica essa palavra. Tira o des aí, vamos ficar com a palavra o quê? Almado. Gente, almado não existe também na língua portuguesa, tá? Nem vem, não, mas eu falo almado sim. Olha, isso é invenção da sua cabeça, porque essa palavra não existe na língua portuguesa. Então, agora nós temos a prova de que a gente está diante de uma derivação parassintética. Então, na sua prova, se você ficar com dúvida, será que a prefixação é derivação prefixal, sufixal, ou será que é uma parassintética? É só você tentar tirar aí ou o prefixo ou o sufixo da palavra e ver se continua lá uma palavra com sentido na língua portuguesa. E aí você vai conseguir diferenciar bem. Beleza? Pegou o bizu? Pegou o pulo do gato? Esse aqui é do pulo do gato da aula, então preste atenção nesse bizu, anota esse bizu que ele é importante. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa aula, gente. Vamos falar agora derivação regressiva, que vai acontecer o quê? Vai acontecer uma redução da palavra primitiva. Então, um exemplo bom disso é o verbo trabalhar, por exemplo. O verbo trabalhar. Se eu falo assim, o trabalho dignifica o homem. Esse trabalho, ele deriva do verbo trabalhar. Então, aqui a gente diz que a gente formou aí um substantivo de verbal. Tá? Nessa derivação regressiva, a gente sempre vai ter aí a formação de um substantivo vindo de um verbo, certo? Nesse exemplo que eu dei para vocês aconteceu isso. A gente tinha um verbo trabalhar, a gente formou o substantivo trabalho. Nesse caso, a gente tem um exemplo de derivação regressiva. Agora, a gente tem outro tipo de derivação, galera, que é a derivação imprópria, que vai ser o quê? Quando a gente muda uma classe gramatical de uma palavra sem alterar a sua forma primitiva. Perceba que na derivação regressiva eu alterei a forma primitiva da palavra trabalhar, certo? Tinha o verbo trabalhar e aí virou trabalhou, eu alterei a palavra. Agora na derivação imprópria eu não altero a estrutura da palavra. Perceba, eu vou colocar um exemplo para vocês aí, Se eu digo assim, o preguiçoso não estudou hoje. Se a carapuça servir, a culpa não é minha, tá? É só o exemplo da aula. Vamos lá. O preguiçoso não estudou hoje. Gente, preguiçoso, ele é o quê? Originalmente, preguiçoso é um adjetivo. Só que aqui nesse exemplo eu coloquei o preguiçoso não estudou hoje. Então eu transformei esse adjetivo num substantivo, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de derivação imprópria. Eu mudei a classe gramatical dessa palavra sem alterar a estrutura dela. Entenderam? Show de bola isso aqui? Beleza, então? Eu falei para vocês que na língua portuguesa a gente tem dois principais processos aí de formação de palavras. Um é a derivação e o outro é a composição. E é a composição que eu vou falar para vocês agora. Como que ocorre a composição? É a união de dois ou mais radicais para formar aí uma nova palavra. Na derivação a gente tinha a união o quê? De afixos, certo? Aqui a gente tem a união de dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. E aí a gente tem dois tipos de
processos por composição. Pode ser o processo de composição por justaposição ou por aglutinação. Qual é a diferença entre elas, gente? No processo de aglutinação, nessa união de radicais, gente, alguém vai sair perdendo alguma coisa. Nesse casamento, alguém vai sair perdendo alguma coisa. Ou seja, a gente vai ter a modificação de algum desses radicais, tá? Então, editor, coloca aí para eles na tela a palavra embora. Embora. Embora, gente, é a união de em mais boa mais hora. Então, vocês podem perceber que nessa união um monte de gente saiu perdendo coisa aí, né? Teve modificação em vários radicais. Então, aqui a gente tem um processo de composição por aglutinação, tá bom? E no processo de composição por justaposição, gente. Justaposição, o próprio nome já diz, a coisa justa. Ou seja, ninguém sai perdendo nada. Não houve modificação de ninguém, tá? Esse casamento foi bom para todo mundo. Por quê? Não vai ter nenhuma modificação de radical. Então, editor, coloca para eles aí na tela a palavra girassol. Girassol. Beleza, a gente teve a união de gira mais sol e ninguém saiu perdendo nada. Então, aqui a gente está diante de um processo de composição por justaposição. Beleza? Esse casamento foi bom para todo mundo. Coloca aí, editor, para eles na tela a palavra pé de galinha. Pé de galinha. Beleza, teve essa união aí e ninguém saiu perdendo nada. Então, tudo certo também. Aqui a gente está diante também de um processo aí de justaposição. Coloca aí para eles, editor, a palavra passatempo. Passatempo. A gente teve a união aí de dois radicais e ninguém saiu perdendo nada também. Então, esse casamento foi bom para todo mundo. Também estamos diante de um processo de composição por justaposição. Beleza, gente? Tranquilo isso aqui, né? Aqui finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que a gente esteja ajudando vocês com a nossa playlist de português. Se você está gostando, deixa aí nos comentários o que você está gostando mais, está ajudando você, está tirando suas dúvidas. E eu te vejo na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!